Olá pessoal, tudo bem? Agora que estamos gravando aqui, boa noite novamente. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Caso alguém não esteja vendo minha tela, peço que se manifeste daí, tá? Qualquer problema técnico que tenha, me avisa que a gente tenta resolver, beleza? Como eu estava falando, o tema da nossa aula de hoje é fundos de investimento. Então a gente vai debater as principais diferenças que existem entre os tipos de fundos diferentes, aquilo que eles se concentram e se propõem a fazer. Algumas características são fundamentais, inclusive muitas vezes não chega nem a ter acesso aos problemas que pode ocasionar, porque são um tipo específico de investidor que eles buscam, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente ali. Então, vamos começar. Então, começando. A gente vai passar por esses 6 capítulos aqui hoje, tá? Eu dei uma dividida boa para não ficar tão confuso assim e ficar um pouco mais esmiuçada os tópicos que vamos falar aqui. Então, já faço uma introdução, vantagens, desvantagens, tipos de fundos, classificação dos fundos, gestão e comunicação, riscos e cobranças. O mais importante, pelo menos aqui, meu ver, são as classificações dos fundos, porque isso aqui no dia a dia de alguém que investe é bem interessante saber essa diferença, até mesmo para buscar e simplificar os investimentos que eles forem fazer. Se vocês forem pegar, por exemplo, indicações de carteira de investimento e como distribuir aquilo que vocês querem investir. Isso aqui que eu estou falando agora é mais de cunho pessoal, tá? Não que empresas não possam seguir uma metodologia parecida, mas mais, digamos, como uma pessoa física quer investir. Eles falam muitas vezes para você dividir os seus investimentos em determinadas proporções. Por exemplo, você vai pegar 50% e vai investir em coisas que têm uma alta liquidez, sejam bem seguras, a rentabilidade vai ser mais baixa em consequência disso, mas basicamente você vai investir ali em tesouro, ou qualquer coisa que renda ali o CDI. Depois você vai investir, sei lá, tipo, 10% em fundo imobiliário, daí você vai investir lá pelo menos 15% em ações do Brasil, 15% em ações de fora, e por aí vai. O resto vai ficando aquelas coisas mais exóticas que trabalham com especulação, tipo moeda, criptomoeda e afins. Mas, enfim, digamos que você vai fazer uma carteira diversificada nesse sentido. Tem uma parte ali que eu falei, que são fundos de investimento imobiliário, isso é um fundo de investimento que a gente vai falar aqui, mas outra parte que eu falei também são investimentos em ações de fora do Brasil e ações brasileiras. Então, digamos que você realmente queira fazer e queira investir 15% da sua capital que você juntou ali como poupança em ações brasileiras e ações de fora. Uma forma tranquila e simples de fazer esse tipo de investimento é você investir em fundos de investimento que investam nesses dois tipos de ativos que você tem interesse. Por exemplo, um fundo de investimento que invista em ações brasileiras e um fundo de investimento que invista em ações estadunidenses. Ou pode pegar também, se quiser ir um pouco mais ousadia, colocar e comprar ações de um fundo de investimento que invista em ações da China. E por aí vai. Tem muitos tipos de fundos que trabalham com grupos específicos de investimentos que podem ser de interesse de todo mundo. E tem várias vantagens em investir por meio do fundo. Às vezes você vai perder pagando um pouco de taxa, porque o fundo, como vocês vão ver aqui, ele tem toda uma estrutura administrativa em torno dele que tem custo. Mas, em geral, pelo menos tem alguém tomando decisões, e essas decisões podem ser bem embasadas, e você pode deixar o dinheiro na mão dessa pessoa, né, por meio da aquisição de cotas, e ficar tranquilo porque tem alguém administrando o teu capital. Você não precisa pegar e sair pesquisando o que você tem que comprar e o que você tem que vender. Alguém está fazendo isso por você. Então, vamos começar a aula, depois, quando chegar os momentos corretos, eu vou falando mais sobre essas coisas. Então, o que são fundos de investimento? É uma comunhão de recursos captados de pessoas físicas, jurídicas, com o objetivo de obter ganhos financeiros a partir da aplicação em títulos e valores imobiliários. Então, igual eu gostava de dar o exemplo, é um grupo de pessoas se reuniu para ter um poder de barganha maior e poder fazer investimentos mais ousados e, ao mesmo tempo, que além de poder tipo, chegar e fazer investimentos que naturalmente elas não poderiam individualmente, tem alguém administrando esse capital para elas. Então, em vez de você, por exemplo, pegar você, digamos que tem 5 mil reais e quer investir em ações. Você pode pegar esses 5 mil reais e distribuir em ações que você vai buscar conhecer sobre elas, sobre as empresas que elas se referem, e tentar entender qual que seria uma proporção ideal para você manter. Por exemplo, quer investir no setor de energia, quer investir no setor, sei lá, de construção, quer investir em farmacêutica, quer investir em várias coisas diferentes. Porque você acredita que nessa proporção você vai conseguir ter um ganho a longo prazo melhor. Mas um jeito mais tranquilo de pegar e ganhar a longo prazo seria pegar e comprar cotas de um fundo que invista em um perfil de distribuição ali parecido com isso que você queira. Porque o próprio gestor do fundo vai pegar, caso veja que alguma ação está ameaçada, vai ter uma grande queda, uma coisa assim, ele, por conhecimento próprio, por uma série de análises, vai conseguir pegar e fazer essas vendas sem que você tenha que ficar constantemente preocupado em ter que reagir ao mercado dessa forma. Então, vejam como esse tipo de investimento ele facilita a vida do investidor, porque ele basicamente tem uma gestão especializada que toma as decisões por ele.
Um fundo é organizado sob a forma de condomínio e seu patrimônio é dividido em cotas, cujo valor é calculado diariamente por meio da divisão de patrimônio líquido pelo número de cotas existentes. Então essa relação ela não é tão preto no branco, conforme está dizendo aqui, porque assim, você tem o valor da cota, a cota ela se refere a um valor de origem. Então, por exemplo, se o fundo de investimento no total tem 1 bilhão de reais, dividido, sei lá, por 1 milhão de pessoas por R$ 1.000 cada, certo? Então ela tem ali 1 bilhão de reais investido em imóveis, que seja ou empresa, seja o que for. O valor desse fundo também está sujeito às regras de mercado. Então, pode acontecer, por exemplo, de um fundo ser muito atrativo, porque ele promete, sei lá, rendimentos absurdos, ele já tem apresentado muito resultado com o passar do tempo. Então, as pessoas começaram a comprar esse fundo com muito mais agressividade. Isso fez com que, digamos, essa lei de oferta e demanda fizesse que o valor desse fundo, dessa cota, subisse muito mais do que os R$ 1.000 que ela valeria, entende? Então, de R$ 1.000, às vezes vai subir ali 20%, vai para 1.200, e esse é o valor do mercado. Ela se refere a R$ 1.000, digamos, do valor original lá, mas ela vale R$ 1.200. Um jeito de ganhar dinheiro é você revender essa cota e ganhar esse duzentão de diferença que você tinha pago pelos R$ 1.000 antigamente. E essa cota também pode te pagar alguma espécie de dividendo, alguma espécie de distribuição de renda ali gerados pelos investimentos que se refere a essa cota. Então, por exemplo, se for um imóvel, você pode receber os aluguéis desse imóvel diretamente na sua conta da sua corretora. Então, em média, um fundo de investimento imobiliário paga 0,5%. Então, por mês ali, você teria direito a R$ 5, mais ou menos, ali, por cada R$ 1.000 investido. Parece pouco, mas se você pegar e ver, tem fundos que pagam bem mais que isso. Tem fundos que pagam 0,9, por aí vai. Então, se você tivesse mais ou menos R$ 100.000, você ganharia R$ 700 de aluguel, assim, se for tirar uma média bem louca de vários fundos diferentes. E não tem um imóvel por 100 mil que você consiga alugar por R$ 700. É difícil já ter um imóvel por 100 mil, né? Mas um imóvel de R$ 200.000, que seria uma casa, minha vida pequena, você não consegue alugar lá por uns R$ 1.400. Pelo menos eu acho que é difícil. Então, tem seu valor e, tipo, realmente apresenta bons resultados. É uma boa alternativa para quem quer investir. Sem contar que você pode investir no longo do tempo. Você pode comprar fundos de investimento de qualquer tipo, assim, por valores aproximadamente R$ 100. Então, se todo mês você conseguir comprar um fundo, pensa que está aumentando a tua renda passiva ali ao longo do tempo. As cotas. A entrada de um novo cotista não altera a posição dos demais cotistas do fundo, que continuam com o mesmo número e valor de cotas que possuíam antes. A entrada de um novo investidor implica somente na criação de novas cotas e aumento do patrimônio do fundo. O que acontece aqui na situação? O fundo de investimento, ele tem, por exemplo, que nem aquele exemplo que eu tinha dado, ele tinha 1 bilhão de capital que estava investido em determinados ativos. Às vezes o fundo quer ser mais ousado e quer crescer mais no mercado, então ele quer aumentar o capital que ele tinha de 1 bilhão para agora para 2 bilhões. Então o que ele faz? Ele tinha ali 1.000 cotas, né? Você lembra? Então ele pega. Eu falei que tinha 1 milhão de cotas, né? Isso. Ele tinha 1 milhão de cotas, então ele vai querer aumentar mais 1 milhão de cotas. Então ele pega e emite essas cotas no mercado com uma espécie de desconto ali para as pessoas que já são cotistas poderem comprar com esse desconto. E depois disso, a partir do momento que passou essa fase de preferência dessas pessoas, a ação volta para o mercado, as pessoas podem comprar. Depois que todas tiverem vendido, o preço do mercado volta a imperar e elas ficam mais caras novamente. Então, o que acontece? Tem duas formas de entrar nesse tipo de investimento. Você pode comprar cotas de outras pessoas que já tenham cotas. Isso você faz diretamente pelo sistema de investimento da tua corretora, ou você pode pegar e comprar cotas novas quando estão sendo emitidas ali e virar um cotista sem que outra pessoa tenha que se fazer das cotas delas. Mas aqui, igual as ações, tem, como o Brasil é grande, o mundo é enorme, tem pessoas ali vendendo tipo ações e comprando ações o tempo todo. Então é difícil você querer vender ou comprar uma coisa e não conseguir fazer isso, tá? Só se você colocar um preço irreal, porque você pode deixar o preço automático, né, que é o preço daquele momento no mercado para vender ou para comprar, e ou pode simplesmente colocar um preço mais alto, um preço mais baixo, esperando que o mercado, que o próprio valor daquilo lá suba ou desça naquela mesma proporção. E às vezes não acontece. Então, se você ignora muito o mercado, você consegue vender sim. É bem difícil não conseguir. Vantagens e desvantagens de investir em fundos. Vantagem, gestão profissional, aquilo que eu tinha dito, que você não precisa se preocupar em gerir seus investimentos, só se tiver vários fundos, gerir os próprios fundos, se vê que algum deles está indo mal, você pode pegar e pode vender. Diversificação, é difícil ter um fundo que seja monoativo, certo? É difícil ter um fundo que só invista numa coisa, mas existe. Por exemplo, a XP Investimentos no Brasil, que é uma que aparece bastante em propaganda no YouTube, aparece em qualquer lugar. Se digitar qualquer coisa de investimento na internet, vai aparecer uma propaganda para você uma hora ou na outra. Mas, enfim, eles trabalham muito em trazer investimentos modernos para o Brasil, mas por meio
pegar e investir tudo num único fundo lá fora, meio que traduzindo o que acontece lá fora aqui dentro. Por exemplo, assim, tem esse fundo China 11, o fundo Gold 11, e se não me engano eles têm um fundo que investe na produção de maconha nos Estados Unidos, eles têm vários tipos de mercados diferentes que eles abordam. E esses fundos, normalmente, o que eles fazem, eles compram quase tudo, o capital deles, em fundos lá nos Estados Unidos que já representam esse tipo de mercado. Então, assim, eles conseguem, simplificadamente, por isso que eles cobram taxa de administração simplesmente para comprar algo que algum administrador já está fazendo lá fora, e ganham em cima disso somente por replicar o que está sendo feito lá fora. Eu não sei se isso ficou muito claro para vocês qual que é o funcionamento disso, mas pense que existe um fundo lá nos Estados Unidos, esse fundo dos Estados Unidos, por exemplo, já investe, sei lá, em ações da empresa chinesa, então eles pegam todo o capital do fundo de investimento que eles têm aqui no Brasil e compram em cotas esse fundo lá nos Estados Unidos que investe em empresas chinesas. Esse fundo dos Estados Unidos já cobra taxa de administração, certo? Que é repassado para esse fundo aqui que a gente compra aqui no Brasil, que é o fundo da XP, e a gente compra as cotas desse fundo da XP e a gente vai pagar o dobro da taxa de administração, porque a XP vai cobrar da gente essa taxa de administração natural e mais alguma coisa em cima. Para nós é mais fácil de não ter que abrir uma conta numa corretora lá fora do país, mas também tem essa complicação que a gente paga o dobro da taxa de administração. E isso é uma jogada bem esperta, porque eles pegam os mercados que as pessoas têm grande expectativa de crescimento e dessa forma cria-se uma atratividade maior e as pessoas acabam investindo mais facilmente. Não que não vale a pena, tá? Mas tem sempre umas letrinhas miúdas que eu digo nessa questão, tem as entrelinhas, né? Entre miúdo parece que tem uma coisa realmente contratual. Mas que às vezes, assim, tipo, tá beneficiando quem tá pagando fazer propaganda para te vender algo, né? Isso é meio lógico. Acesso a outros mercados. Então, às vezes, a gente, por exemplo, com 50 reais, com 100 reais no bolso, você não consegue investir em qualquer coisa. Se vocês pegarem, por exemplo, e ver a parte de investimentos de algum banco que vocês têm acesso, vocês vão ver que tem vários investimentos que são a partir, por exemplo, de 5 mil reais. Você com 100 reais não consegue entrar nesse investimento de 5 mil reais, mas você com 100 reais provavelmente você já consegue comprar alguma participação em alguma cota ali, comprar alguma cota de algum fundo de investimento que invista nesse investimento que você queria ali. Então, isso apresenta algumas vantagens assim, em escala que são bem interessantes. Custos menores e facilidade de resgate. A cota do fundo, assim como eu tinha dito com ações, você pode transacionar ela dentro do próprio sistema que é feito disso dentro da sua corretora ou do seu banco ali, seu banco que você já trabalha, em que trabalha também com investimentos, né? Então, você consegue transacionar porque sempre vai ter alguém dando uma ordem de compra, normalmente quando você está dando uma ordem de venda. Então, é bem eficiente. Desvantagens. Delegação de poderes a terceiros. Como eu disse, tem uma gestão profissional por trás dos seus investimentos. Isso é muito legal. Mas às vezes a gestão profissional também erra. É raro é humano. Não estou dizendo que às vezes, por exemplo, má fé, algo assim. Simplesmente as pessoas erram nas previsões delas. E existem fundos, por exemplo, que tem uma grande perspectiva, daí muita gente investe, e daí o valor sobe um monte, e daí de repente desfalca tudo, porque eles conseguiram um monte de capital, mas não sabem o que fazer com esse capital. Isso acontece bastante com o fundo imobiliário, porque às vezes eles juntam o capital para comprar novos imóveis, e às vezes o mercado está ruim e realmente não encontram boas oportunidades. Então, nesse tipo de situação, eles acabam até devolvendo dinheiro para o cotista e o valor do fundo cai lá para baixo. Isso acontece, às vezes é uma boa tática, ainda assim para recuperar a confiança, mas é complicado também, porque também ocorrem erros que podem prejudicar aquela pessoa que investiu. Falta de autonomia a tomar decisões. Você comprou um fundo, você tá de pacto com ele e acredita nele. Porque se, tipo, a pessoa que o gestor lá vai decidir o que realmente ser feito, você tem que confiar, ou senão você vende a cota. E submissão às regras e à vontade da maioria dos cotistas. Tem votação em assembleia para decidir grandes coisas? Existem. Mas o problema é que, tipo, às vezes vai ter uma empresa que ela representa a grande maioria ali das cotas. Então, por exemplo, vai ter uma empresa que é dona de 60% do fundo. Às vezes essa empresa pode votar em algo que vem de acordo, vem de encontro com aquilo que ela acredita, mas que os outros 40% discorda. Isso é uma situação que realmente pode acontecer. E o que mais pode acontecer nesse sentido? Pensem que existem fundos que são donos de fundos, que investem em outros fundos, então, por mais que ainda assim as pessoas tenham o poder do voto, e querendo ou não, às vezes a pessoa pode ter um bom senso, pode votar corretamente ali para indicar alguma coisa, pode acontecer situações ali onde que, por exemplo, um fundo seja dono da maior parte das cotas também, e ele possa votar ali por meio do gestor, e existe ali uma certa manipulação que às vezes os pequenos investidores não conseguem fazer parte dessas grandes decisões. Então vamos lá, 3 tipos de fundos. Nós temos o fundo aberto,
normalmente existem por tempo indeterminado. O que acontece? O que normalmente é fundo aberto? É aquele que qualquer pessoa que tenha dinheiro para comprar uma cota, pode comprar uma cota, e essa pessoa também, se quiser se desfazer, pode colocar essa cota à venda. Ele é bem tranquilo, ele tem uma grande entrada e saída, entende? Ele não tem uma barreira de entrada e saída. Basta você ter o dinheiro e realmente transacionar ali, comprando de alguém que você que tenha, queira vender, ou você vendendo para alguém que queira comprar suas cotas. Por meio de um sistema, tá? Você não precisa realmente achar o comprador, mas é simplificado. É permitir a entrada de novos cotistas ou aumento da participação dos antigos por meio de novos investimentos, assim como a permitida a saída de cotistas por meio de resgates e cotas, nada demais. Fechado, normalmente tem um tempo de duração pré-determinado. Entrada e saída de cotista a qualquer momento não é permitida. Normalmente esse tipo de fundo aqui, a maior parte das pessoas não consegue ter acesso, ele é feito normalmente por bancos e afins, e eles têm uma carteira de cliente X que eles oferecem, e normalmente também é um preço bem alto para o investimento inicial. É complicado isso aqui porque você está assumindo muito risco ao entrar disso. Normalmente esse é um empreendimento que, tipo, tem uma previsão de acontecer e você está praticamente investindo junto ali para que aquilo aconteça. Por exemplo, digamos a construção do novo shopping, digamos que é um fundo de investimento que quer construir um shopping e colocar lá para alugar as lojas, para os lojistas poderem trabalhar e você vai ganhar esses aluguéis. Mas está começando do zero. Pense como é uma coisa que está sendo construída e está sendo construída no Brasil, tem um risco muito grande de dar algum problema na construção. Tem um risco muito grande de realmente não conseguir ser implementada, não chegar a ser feito, e é um problema real. Então, tipo, quando os fundos de investimentos são fechados, é complicado porque tem que olhar muito bem as regras e ver se realmente vale a pena correr esse risco. Em alguns casos vale muito a pena, em outros casos pode não valer tanto, em alguns casos fica na média, mas cada caso é um caso, nada existe uma regra dizer que realmente é certo ou errado. Só tem situações que tem que tomar mais cuidado. E também não pode ser feito em novos investimentos dos antigos cotistas, embora possam ser abertas rodadas de investimento. O que normalmente acontece aqui, e o que pode acontecer de problema, é que às vezes o empreendimento deu errado e às vezes eles precisam de mais dinheiro. Então eles podem solicitar um aporte maior das pessoas que estão ali dentro para complementar aquele valor ou até mesmo fazer um novo investimento lá dentro. E isso às vezes é uma situação meio complicada, porque às vezes isso sai bem fora do planejamento. E temos também os fundos exclusivos. São FIIs constituídos para receber aplicações de um único cotista. Existem vantagens tributárias. Então pense se vocês, por exemplo, assim, na sua vida de trabalho, juntaram R$ 1 milhão, hipoteticamente aqui. Vocês querem pegar e investir esse dinheiro. Às vezes, vocês investindo no capital de vocês como pessoa física, o imposto vai ser muito alto. Já os fundos de investimento, para eles mesmos, para a própria gestão, o imposto é menor, ou tem algumas vantagens que podem ser exploradas. Então, às vezes, vale a pena uma pessoa criar um fundo de investimento para ela própria, colocar um gestor, seguir todas as regras que são impostas para fundo de investimentos, para esse gestor pegar e administrar e escolher quais investimentos serão feitos. Então, existe essa opção também, perfeito? Quem aqui já leu o livro Pai Rico, Pai Pobre? Vocês já leram? Alguém já leu? Então, esse livro é um livro bem interessante. Ele apresenta tipo uma noção bem básica assim de como se investir, como se deve se fazer a própria gestão financeira pessoal. E é um livro que eu aconselho porque ele é um livro curto. Ele não é tão curto quanto O Homem Mais Rico da Babilônia, mas ele é mais, tipo, deve ter no máximo 200 páginas assim. E dá uma noção bem interessante e muda a forma de ver as pequenas coisas da vida assim, se você ler, tipo, tiver pouca base nesse tipo de assunto. E ele tem um capítulo específico falando para as pessoas que a partir do momento que elas começam a ter dinheiro, o ideal é que elas abram uma empresa e utilizem a empresa para gerir os seus próprios bens pessoais. Porque isso dá uma série de seguranças, mas isso aqui, tudo que eu tô falando agora, tá baseado num cenário dos Estados Unidos na época que o livro foi escrito, tá? Então, tipo, isso pode não ser o mesmo cenário dos Estados Unidos agora e pode não vir de encontro com o Brasil. Mas existem situações que você consegue explorar melhor trabalhando como sendo uma empresa do que como sendo uma pessoa física. Um exemplo, por exemplo, são investimentos. Financiamentos. Você vai fazer financiamentos, você já consegue pegar e comprar um carro, por exemplo, como empresa, sai mais barato que comprar com pessoa física. Você consegue um tempo maior para pagar e você também consegue uma taxa de juros teoricamente menor. E isso se vale também, que nem esse caso aqui. Essa mesma lógica que foi explicada no livro do Pai Rico, Pai Pobre, tem vários tipos de situação. Às vezes existem artimanhas legais que você pode utilizar para pagar menos imposto e, além de tudo, conseguir uma maior eficiência na gestão dos teus bens e também, da mesma forma, conseguir um menor risco. Beleza? Classificação dos fundos de investimento. Essa parte aqui acho que é a parte mais longa, mas apresenta bastante informações que são interessantes. Nós temos os fundos de curto prazo. A característica deles tem
curto prazo. Basicamente, eles só duram até mesmo um ano. Deve investir seus recursos somente em títulos públicos federais ou privados de baixo risco de crédito. Então, esses são fundos que basicamente existem para diversificar um pouquinho mais a carteira do pequeno investidor e poder investir em coisas que sejam extremamente seguras e tudo mais. Vale a pena investir nesse tipo de fundo? Depende do momento da sua vida. Se você quer, por exemplo, pegar e ter teu dinheiro ali, tua reserva de emergência que seja, e esse fundo realmente tem uma alta liquidez, seja fácil revender, vale a pena você investir para ganhar um pouquinho a mais. Ou até mesmo para romper o medo do investimento. Muitas pessoas hoje em dia indicam o Tesouro Nacional simplesmente para você pegar e romper esse medo de investimento. A partir do momento que você começa a comprar títulos do Tesouro, você já tem um conhecimento maior de como se investir, passou pela maior parte das fases que tem que passar para conseguir fazer seu primeiro investimento, e dessa forma já entende um pouquinho mais. Então é uma boa escola na prática. Referenciados, no mínimo 95% da carteira, compostos por ativos que acompanham o referido indicador. Então pensem que, por exemplo, existem fundos que são baseados em algum índice, vamos dizer assim, por exemplo, o IPCA. Então ele tem que ter ativos na sua carteira que consigam replicar o desempenho desse índice, certo? Existem várias situações diferentes e vários fundos parecidos com isso. Tem fundo, por exemplo, que ele simula ouro, igual eu tinha falado, da XP tem o Gold 11. E nada que eu falar aqui é uma recomendação, tá? Eu só cito exemplos para ficar um pouquinho mais claro. E ele é um fundo de investimento que trabalha basicamente replicando a valorização do ouro. Como que ele faz isso? De N maneiras. Ele pode literalmente comprar ouro diretamente. Ele pode comprar direito de comprar ouro, seria uma espécie de contratos futuros para aquisição de ouro, ou ele também pode investir em mineradoras que trabalham com a exploração de ouro. Dessa forma, teoricamente, você conseguiria, ao longo do tempo, acompanhar a valorização do ouro da mesma proporção ou até mesmo maior. A meta de quem tem esse tipo de fundo aqui é que ele consiga um desempenho maior do que o próprio índice. Mas, em geral, se ele já conseguir replicar a valorização normal, já está valendo, né? Porque é o que sabia e você tinha isso com base no mínimo. 80% no mínimo do seu patrimônio líquido em títulos de emissão do Tesouro Nacional ou em Banco Central do Brasil ou títulos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito. Pode usar derivativos para hedge. Isso aqui nós vamos falar especificamente em derivativo. Eu não me lembro se eu já cheguei a falar para vocês o que é hedge, mas pense que hedge seria basicamente a ideia de você ter uma espécie de âncora ou um plano B. Seria você fazer um investimento que ele cresce inversamente proporcional à maior parte dos investimentos que estão na carteira. Então, vamos dizer assim que, sei lá, se o petróleo vai mal, o ouro valoriza. Ou se o Brasil vai mal, o dólar dispara. Qualquer coisa assim. Então, pensa que você vai investir uma parte, que é esse último exemplo, em ações brasileiras, e uma partezinha se investe em dólar. Então, se o Brasil se ferrar, o dólar vai subir bastante, e uma coisa ajuda a dar uma freada na outra, entende? Essa operação que se chama hedge. E em derivativos tem muito esse tipo de situação. A gente vai estudar especificamente eles mais lá para frente. Mas basicamente a ideia de você, todos os fundos meio que permitem que haja pelo menos uma parte dos investimentos de uma forma bem diversificada para você conseguir pegar e atuar dessa forma para impedir que, por exemplo, caso a maior parte daquele fundo realmente vá por água abaixo, isso aí dê uma segurada e evite uma grande flutuação no preço. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer coisa que queiram saber, quer interromper a aula, fique à vontade, tá? São muito silenciosos. Fundos de renda fixa. Devem aplicar 80% dos seus recursos em ativos relacionados diretamente aos utilizados via derivativos nesse setor, que é de renda fixa. Nada muito surpreendente aqui. Podem utilizar derivativos tanto para a proteção da carteira quanto para alavancagem. Então, essa mesma ideia. Você pode chegar e usar também uma parte diferente da carteira ali para conseguir proteger, caso realmente haja uma grande desvalorização, e também você pode utilizar para multiplicar o capital daquele fundo, desde que seja uma porcentagem bem pequena. Fundos e ações, são também chamados de fundos de renda variável e devem investir no mínimo 67% do seu patrimônio em ações. Esse tipo de regra que determina, por exemplo, quanto percentual daquele capital deve ser investido em cada tipo de investimento, é extremamente importante. Mas por que é importante? Isso aqui não é só no Brasil, mas também no mundo. Porque esse tipo de situação evita muito tipo de fraude e enganação. Pense, por exemplo, que eu posso criar um fundo de investimento em ouro. E investir, se eu não tiver esse tipo de regra, por exemplo, somente, sei lá, 10% do capital dele em ouro. Os outros 90% eu invisto em Bitcoin, que seja. Entende? Como, tipo, o fundo estaria passando uma imagem negativa, contrária daquilo que ela realmente se pretende fazer. Isso é complicado porque determinados mercados eles são muito mais chamativos para os investidores do que outros. Então, se você realmente conseguir, digamos, utilizar isso como marketing para captar investimento e investir em outra coisa que os cotistas não quisessem, isso abre muita brecha para coisa errada. Então, por exemplo, eu posso abrir um fundo, captar 1 bilhão para ele,
E em vez de investir no ouro, como eu tinha prometido, eu pego e invisto totalmente numa empresa minha. Obviamente que isso seria muito descarado, mas eu posso investir numa empresa que pertence a um grupo político, sei lá, alguma coisa assim, e injetar 1 bilhão naquela empresa diretamente, né? Não seria 1 bilhão, porque eu falei 20% naquilo, então seria 800 milhões naquela empresa diretamente. E eu posso justificar falando, não, eu vi um potencial grande de investimento naquela empresa e investi nela. E foi, certo? Então, esse tipo de regra implica que não é que não possa acontecer investimentos variados dentro de um fundo, mas que pelo menos ele deve se propor a fazer aquilo que ele se propôs. Ele deve realmente fazer aquilo que ele se propôs. Fundos cambiais deve manter no mínimo 80% do seu patrimônio investido em ativos que sejam relacionados, direto ou indiretamente, via derivativos, à variação de preço em uma moeda estrangeira. Então, basicamente, você tem todo esse capital e ele, teoricamente, tem que subir e descer conforme o próprio valor da moeda a qual ele está indexado. Então, existem N maneiras de conseguir fazer isso. Como eu tinha explicado o ouro, você poderia investir em mineradora, você pode investir diretamente em ouro e você pode investir em contratos futuros para aquisição de ouro em determinados preços, certo? Derivativo é exatamente essa questão do contrato futuro. Isso aqui depois vai ficar um pouquinho mais claro, eu espero. E então, basicamente, esse fundo cambial ele tenta simular o quanto a moeda valoriza ou desvaloriza. Ele pode diretamente investir naquela moeda, ele pode investir em contratos que simulam a aquisição futura dessa moeda e outros tipos de mecanismos também, como por exemplo ações internacionais e assim vai, perfeito? Então a ideia dele é realmente tentar replicar, por meio de análises justificativas das suas decisões, o preço de uma determinada moeda. É muito comum de ver esse tipo de coisa no Brasil relacionado ao dólar, porque teoricamente ele está sempre numa briga entre baixa real e dólar sobe. Fundos de dívida externa devem aplicar no mínimo 80% do seu patrimônio em títulos representativos da dívida externa de responsabilidade da União e podem utilizar derivativos negociados no Brasil ou não com objetivo exclusivo de proteção. Os 20% restantes podem ser aplicados em outros títulos de crédito relacionados no exterior. Então a ideia é realmente é mais um tipo de fundo que investe em algo em específico e deve seguir a regra de percentual a qual deve ser investido. Esses aqui, por exemplo, é um que é bem menos popular no Brasil, é bem difícil ouvir esse tipo de situação, até mesmo porque ninguém quer, por exemplo, tentar ajudar o Brasil aqui a pagar suas dívidas, né? Ninguém aqui tem fé o suficiente no governo para emprestar dinheiro além dos títulos nacionais, do Tesouro Nacional. Fundos de investimento em direitos creditórios. Isso aqui é interessante. Também conhecidos como fundos recebíveis, destinados exclusivamente a investidores qualificados. Investidores qualificados, instituições financeiras, entidades de previdência, investidores profissionais ou pessoas físicas e jurídicas que possuem investimentos financeiros acima de 1 milhão. Então, investidores qualificados são pessoas que têm comprovada experiência e noção daquilo que estão fazendo. Talvez realmente não tenham, tá? Mas eles seguem um nível de qualificação ali para poder participar. Seja, por exemplo, ser uma instituição financeira que tenha funcionários credenciados que possam fazer isso, entidades de previdência, que teoricamente também vai ter um gestor responsável que seja consciente e tenha a formação adequada, investidores profissionais, pessoas com certificações, inclusive, que podem atuar como analistas e afins, ou pessoas físicas e jurídicas que possuem investimento financeiro acima de 1 milhão. Teoricamente, aqui, segundo alguns tipos de barreiras, a pessoa ter muito dinheiro já é significado que ela, teoricamente, sabe um pouco de gestão financeira. Mas o que são fundos de investimento em direitos creditórios? Ele basicamente seria a ideia de você ganhar dinheiro com resseguro. Alguém faz uma venda a prazo, essa pessoa precisa receber a curto prazo, então ela vende para uma pessoa qualificada, não um agiota, ela vende para uma pessoa ali a sua dívida e por um preço menor, por isso ela ganha desconto. Não sei se lembra matemática financeira, a gente estuda a operação de desconto. E desconto é basicamente a situação. Você está adiantando o recebível que tem lá na frente, então você vai pegar e vai aplicar uma taxa de desconto nisso aqui. Quem está comprando esse resseguro, está atuando dessa forma de resseguro, essa pessoa basicamente está comprando a dívida da outra pessoa, ela tem dinheiro sobrando agora, então ela pega e paga essa entidade e fica com a dívida por longo prazo. Isso existe bastante em várias operações e níveis. Todo mundo aqui já deve ter recebido pelo menos uma ligação na vida de alguma empresa cobrando de dívidas ou cobrando dívidas de algum parente, alguma coisa assim. E é basicamente esse tipo de estrutura, só que aqui é aplicado a um nível muito maior e algo muito mais bem estudado e muito mais bem específico, né? Muito mais específico, bem específico, não rola. Aqui, o queridinho dos brasileiros, que realmente é um investimento bem interessante, Fundo de Investimento Imobiliário. O Fundo de Investimento Imobiliário é uma comunhão de recursos destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários relacionados, LCI, entre outros. Por que imobiliários e relacionados? Imobiliários aqui entende-se como fundo de tijolo, seria você realmente comprar cotas de fundos que investem em prédios, investem em shopping, investem em silos de agrícola, investe em galpões logísticos, e aí vai subindo, tem bastante coisa. Investe em hospital, por exemplo, investe em hotéis, tem bastante tipo de investimento aqui. E relacionados, seriam tipos de investimentos que fazem parte
de tipo ser imobiliário, tipo letra de crédito imobiliário, ou simplesmente tipo de empréstimo imobiliários. Então você está comprando ali um fundo que investe principalmente ali em grande força no mercado imobiliário, mas não por meio da compra de imóveis, mas sim trabalhando com outros tipos de coisas, inclusive com financiamentos, compras de crédito, seguro e por aí vai. Os principais rendimentos obtidos pelos FIIs, Fundo de Investimento Imobiliário, vêm em recebimento de aluguéis, dos juros dos títulos imobiliários investidos e do ganho do capital obtido na venda dos direitos reais sobre os bens imóveis. Então você vai ganhar aqui com os aluguéis mensais, se você manter a cota, todo mês você vai receber algum aluguel e cada um paga numa data diferente, então você vai ser feliz ali recebendo aluguéizinhos perdidos durante os dias. Ou você pode ganhar com a valorização da cota também. Esse mercado parece bastante com o mercado de ações. O que modifica aqui é que ele é um pouco mais estável. Então, tipo, ao longo do prazo, se você comprar fundos de tijolo, a menos que aconteça uma grande desgraça e a quantidade de pessoas no planeta diminua absurdamente, absurdamente mesmo, o valor dos imóveis vai continuar crescendo ao longo do prazo, porque o planeta Terra ele é finito, certo? Terras são finitas e a quantidade de população está crescendo. Então, teoricamente, a divisão proporcional entre terra e humanos está meio complicada e está cada vez mais acirrada. Quanto tem maior demanda, mais pessoas querem ter sua casa própria e afins, e menos terra tem, o valor das terras sobe. Então, se você investir em fundos de investimento que são de terrenos, ou são de construções e afins, ao longo do tempo ele vai valorizar também. Só que existem empresas que do nada elas dobram de valor. Você vê o próprio Banco Inter mesmo, ele estava uma cota, os valores das ações dele estava R$ 45, acho, como se fosse há pouco tempo atrás, e agora está em R$ 150. Então, tipo, se for ver, ele triplicou de valor num curto, faço curto de tempo. Imóvel é difícil fazer isso, mas ao longo do tempo você tem grande chance de ganhar ali muito mais também. Se investir, por exemplo, em fundos de papel, que é o que chama de fundos que investem em coisas relacionadas ao mercado imobiliário, mas não só em imóveis, normalmente tem seu rendimento maior a curto prazo, mas tem uma estabilidade maior ao longo do prazo. Você não sabe o que pode acontecer, diferente daqueles que têm terrenos e você sabe que os terrenos vão valorizar. A maioria dos fundos distribui os rendimentos mensalmente em virtude de legislação tributária. Então, tipo, vale a pena aqui porque você vai ganhar aquele aluguelzinho mensal. Detalhe que nem sempre o valor recebido vai ser o mesmo, tá? Isso é o mais comum, por exemplo, se tiver um imóvel monativo com um único contrato, por exemplo, sei lá, um prédio que é alugado para alguma empresa grande, tipo a Copel ou a Petrobras. Esse imóvel que está sendo alugado, ele vai ter um aluguel constante, porque é um contrato de longo prazo com preço bem estipulado. Já o shopping, o valor dos aluguéis é bem relativo. Em períodos que tem agora, que passou por isolamento social, o shopping ficou de portas fechadas a maior parte do seu tempo, os lojistas pagaram menos aluguel, então quem tem fundo de shopping está recebendo menos aluguel. Da mesma forma que se uma loja ficar vaga em vacância, teoricamente ali não vai ser pago aluguel para aquele imóvel tão cedo. Então é bem possível que tipo, o valor dos imóveis suba, desça, principalmente porque um fundo de shopping vai ter vários shoppings. Então sempre vai ter ali alguns que não vão estar alugando loja, outros que vão estar, de repente inverte. Então sempre vai ter um valorzinho que vai ficar subindo e descendo ali por causa dessa pequena estabilidade. Quando o pessoal investe tipo de fundo, normalmente elas priorizam fundos que têm um contrato de longo prazo, porque daí você consegue fazer previsões mais sólidas, o fundo já não se preocupa tanto com determinados imóveis e pode focar em crescimento contínuo. Então isso aqui atrai bastante investidores. O que são esses slides em branco? Não faço a menor ideia, mas isso aqui está diretamente no arquivo em PDF. No PowerPoint não tinha. Mas enfim. Fundos de investimento em cotas. São fundos que, ao invés de investir diretamente nos ativos objetos de seu regulamento, optam por adquirir cotas de outros fundos de investimento. Pelo menos 95% do seu patrimônio do fundo deve ser investido em cotas de outros fundos. Detalhe, os fundos normais, lembra que a gente viu aquele fundo de ações? Ele realmente tem que investir 67% do que ele tem em ações. Ele realmente tem que fazer isso. Daí sobra 33%. Para ele, às vezes, ele realmente quer se manter pleno e somente em ações, ele pode optar por comprar cotas de outros fundos, certo? E dessa forma pegar e também comprar mais ações ainda ali, mas que vão ter uma flutabilidade um pouco menor. Então, por exemplo, ele pode chegar e comprar cotas de outro fundo de investimento em ações, ele pode comprar cotas de outros fundos de qualquer categoria também. Isso vale para qualquer fundo, tá? Então é comum, por exemplo, que nem ter um fundo de investimento imobiliário, que ele tenha ali uma quantidade de investimento em imóveis reais e invista outra proporção dele em outras cotas e outros fundos de papel, ou até mesmo outros fundos de
de tijolo realmente. Então pode haver uma diversificação grande em fundos investindo em outros fundos. Isso é bem comum, tá? Se vocês pegarem realmente e verem a documentação de vários fundos de investimento, vão encontrar muitos que investem em outros fundos. E às vezes, quando um fundo, por exemplo, ele passa a ser desacreditado, o valor dele diminui bastante, também é comum, porque, por exemplo, sempre que eu falei que o fundo valoriza, porque as pessoas têm grande expectativa nele, então as pessoas decidem, aceitam que pagariam mais por aquele fundo, por mais que, digamos, tudo que ele tem não vale. Mas o oposto também acontece. Acontece situações onde um fundo tá, por exemplo, tem um valor legal de investimentos, mas o valor dele começa a cair bastante, porque se houve algum tipo de escândalo, por exemplo, o fundo de shopping mesmo, assim que começou a crise, começou um grande desinvestimento em fundos de shopping. Então os fundos de shopping baixaram bastante o preço. Se forem ver dessas lojas que trabalham diretamente em shopping, por exemplo, lojas Renner, o valor das ações delas também caíram bastante nesse período. Então, quer dizer que não vai se recuperar, alguma coisa assim? Grande chance é que se recupere realmente. Às vezes dá para você comprar esse tipo de ação barata, esse tipo de cota barata e com longo tempo se recuperar. Mas as pessoas, muitas vezes, o medo, o imediatismo faz com que elas atuem dessa forma, vendo tudo que tem, o valor cai lá para baixo. E nesse tipo de situação, para um fundo de investimento que gosta de planejar a longo do prazo e tem um capital enorme, que não vai comprometer a maior parte do seu capital nisso, eles podem pegar e adquirir em massa as cotas de outros fundos, sabendo quando aquilo vai valorizar e depois ter uma grande valorização no seu próprio fundo. Então, é bem comum. Os fundos de investimento dominam bastante coisa no mercado, tá? Um tipo de fundo que não apareceu aqui são os private equity, tá? Que eu vi agora, tipo, que tá em branco, provavelmente é isso. É um tipo de fundo que basicamente são para investidores exclusivos também, exigem um capital mínimo, se eu não me engano, de R$ 1 milhão, e eles têm essa questão que, por exemplo, eles investem ali em grandes empresas, a gente conhece essas empresas, daqui a pouco eu vou abrir o slide, acho que eu volto aqui e explico para vocês corretamente ali, que ali tem, coloquei alguns exemplos de empresas e tudo mais, que vale mais a pena. Então eu vou só finalizar essa parte e em seguida eu já abro o PowerPoint, tá bom? Gestão e comunicação. No fundo, a gente tem algumas figuras-chave, são as pessoas que atuam ali dentro e que fazem toda a magia acontecer, tá? Eu vou tentar não passar isso aqui de uma forma tão, assim, lendo realmente e passando detalhe por detalhe, mas ficar de uma forma mais que já fique mais didática. O administrador, então, ele é responsável realmente pela administração daquele fundo. Ele não é a pessoa que escolhe os investimentos, é aquela pessoa que realmente é a figura responsável que vai fazer todas as obrigações legais que hajam dentro daquele fundo. O gestor de investimentos do fundo, ele é o cara que vai decidir aquilo vai ser investido. O administrador vai ser a pessoa responsável por fazer a magia acontecer, contratar o auditor independente, contratar outro tipo de estrutura que realmente precise, tá bom? E manutenção do serviço e também trabalha com a divulgação de informações. Pense que quem está gerindo o fundo está trabalhando com um monte de análise e perspectivas do mercado e não com a parte administrativa do fundo. Essa parte administrativa, que envolve funcionários e afins, seria o administrador que seria responsável. Gestor de carteira de fundo de investimento. O gestor é aquele que realmente decide no que vai ser investido e aquilo que vai ser desinvestido. Ele tem todo esse poder e autonomia, tá? Pode acontecer a troca dele? Pode, existem N situações que esse tipo de coisa pode acontecer. Mas normalmente ele já é o rosto daquele grande empreendimento e ele é aquela pessoa que busca, que já transfere a perspectiva de ganho para as pessoas. Então, ele normalmente já é um nome bem cotado no mercado e já é alguma coisa que é muito bem pensada, então é bem difícil haver alguma interação, exceto em casos de crimes, né? A Assembleia dos Cotistas é a reunião realizada dos cotistas do fundo com o objetivo de tomar decisões importantes, muitas vezes estratégias relacionadas à administração e gestão do fundo. Os cotistas podem votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica. A partir do momento que você é cotista de um fundo de investimento, ou até mesmo, em alguns casos, por exemplo, de ações de empresas, você vai receber um e-mail chamando você para participar da assembleia e votar em determinadas coisas. Isso acontece. Você recebe um e-mail diretamente. Aquilo que eu disse, às vezes, se você é uma pessoa, por exemplo, que tem poucas cotas, você nem vai se incomodar com isso, né? De realmente, porque tomar uma decisão também, digamos, sem planejar seria bem antiético, mas ao mesmo tempo também que você pegar e não votar ali no caso, não ter voto não influencia nada, normalmente que a maior parte das pessoas fazem. E essa situação também se reflete para empresas, tanto que existem ações preferenciais, que nem eu tinha falado na aula passada, que são ações que permitem que você, no caso não permitem, né? Basicamente te tira o poder de voto e você ganha mais lucro, teoricamente, ou uma prioridade de divisão de lucros. Enquanto as ações ordinárias você pode votar. Meros mortais, teoricamente, as ações que permitem você votar, elas não fazem muita diferença na prática. Já ganha mais lucro,
pode fazer você ganhar uns centavinhos a mais. Então tem que bem pensar corretamente o que você quer e quais são os seus objetivos. Regulamento é o documento de constituição do fundo, né, estabelecidos a maior parte das informações possíveis, estão relacionadas à administração de gestão, espécie do fundo, prazo de duração, política de investimentos, taxa cobrada, condições para aplicação e resgate de cotas. Isso aqui é um tipo de informação que é bem interessante correr atrás, é para vocês verem, porque os fundos se esforçam bastante para serem atrativos e parecerem ser algo bem seguro, tá? A maior parte deles, se estiver lendo, faz sentir toda a positividade que há dentro daquele documento, a perspectiva de crescimento que há ali dentro. Mas essas regras, que nem prazo, duração, o tipo de espécie do fundo mesmo, política de investimento, é interessante saber, porque isso aqui ao longo do prazo é basicamente o que vai ditar se esse fundo vai dar certo ou vai dar errado, ou até mesmo se vai ter a liquidez que você precisa. Às vezes é um fundo que você não consegue, por exemplo, vender ele facilmente, você não vai querer investir tanto dinheiro quanto investiria em algo que você poderia vender facilmente, correto? Porque você nunca sabe da manhã, às vezes pode acontecer alguma coisa, você, sei lá, teu carro é roubado, você não tinha seguro e vai ter que comprar um carro novo. Se esse tipo de coisa acontecer, você precisa ter dinheiro para conseguir fazer essa operação. Imagine se ter teu dinheiro travado lá, em um certo nível de incerteza ainda, pode gerar bastante agonia. Prospecto já é uma forma, digamos, um pouco mais resumida do que seria ali o regulamento. É a coisa que apresenta as formas destacadas, as principais informações relevantes para o investidor contidas no regulamento. É um documento de apresentação obrigatória aos investidores. Em caso de grandes riscos, deve constar. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Olha que textinho legal de você ler assim e ficar, digamos, com alguma coisa na mão ali. É complicado, é um risco que realmente corre, mas não é tão todos os fundos que fazem acabar seguindo por esse caminho aqui e tendo esse grande risco aqui de prejuízo. Mas sempre é algo que tem que ser analisado caso a caso e realmente deve-se buscar informações para não investir no escuro. Às vezes alguém vai te indicar alguma coisa, mas sem embasamento nenhum, então vale a pena dar uma boa estudada antes, beleza? Detalhe que essas informações são obrigatórias de serem divulgadas para os cotistas ou pessoas que pretendem investir, ou seja, todo mundo. Então, se vocês quiserem um dia saber antes de investir, vocês vão conseguir ter essa informação. Não é necessário que se invista realmente no escuro. É legal conhecer aquilo que você está investindo para se sentir mais parte desse mercado. Que nem, por exemplo, vai investir em fundo imobiliário mesmo, saber quais imóveis são parte, quais imóveis está adquirindo um pouco. Porque realmente, a partir do momento que você compra um pacote de fundo imobiliário, você está sendo dono parcial de um imóvel. Do mesmo jeito que você está comprando ali um fundo de ações, você está adquirindo participação societária naquelas empresas por meio do fundo. Então, é interessante saber o que eles investem, como investem, mesmo para você se empolgar e poder falar que, sei lá, deu um shopping ali, X lâmpadas são suas, sabe? São propriedades suas. Mesma coisa que participa e é dono parcial de algumas empresas. Isso é bem legal de se pensar e falar da qualquer forma para quem não entende nada. Lâminas de informações essenciais. A lâmina traz uma tabela com os retornos dos últimos 5 anos, que enfatiza a existência, caso exista, anos com rentabilidade negativa, além de outras mudanças conforme disposto na instrução. A lâmina traz informações simples e sempre na mesma ordem. Isso aqui é para quando você quer analisar várias opções de investimento diferentes, você pegar um relatório de, sei lá, 50 páginas e ler inteiro de várias empresas e vários fundos diferentes, é complicado e é chato, correto? Mas a lâmina te traz as principais informações que a maior parte das pessoas utilizam, que simplesmente você dá dinheiro ou não dá dinheiro e outras características principais também. Então, você pegar o prospecto e a lâmina já consegue ter muitas informações úteis, mastigadas e práticas de serem absorvidas. Informações periódicas. Existe a obrigação legal da divulgação de informações. E quais são as informações e quais são os níveis de informações, digamos, a frequência passadas. Tem informações diárias. O administrador deve divulgar o valor da cota e do patrimônio líquido no fundo aberto. Deve enviar mensalmente aos cotistas o extrato de sua conta contendo todas as informações, o saldo e o valor das cotas do início e no final do período e a movimentação ocorrida, além da rentabilidade do fundo. E imediatamente fatos relevantes. Aconteceu alguma coisa, tipo o shopping pegou fogo. Eles têm que te comunicar que isso aconteceu imediatamente. Não pode esperar fechar o relatório mensal e te mandar. Tem uma lista importante de fatos relevantes, mas isso acaba sendo meio subjetivo. Porque a administração de fundos, assim como a administração de empresa, sociedade aberta, pensem que eles têm interesse em ter muitos investidores e cada vez mais investidores. Para eles é útil, se eles quiserem juntar capital, emitir cotas e captar recursos, certo? Para eles isso aí é fundamental. E um jeito de conquistar essa confiança do mercado e essa grande vantagem na hora de vender
suas cotas, ações, é realmente ter uma boa comunicação com seus cotistas, investidores, de maneira que as pessoas se sintam confiantes de estar ali dentro, se estão parte, envolve bastante coisa relacionada à parte de engajamentos, à parte de relação com investidores. Então, é interessante para a empresa de ambos os lados, ambos saem ganhando. A empresa ganha ali porque ganha mais cotistas, os cotistas ficam mais seguros porque eles sabem o que está acontecendo diariamente e confiam na empresa que ela não vai mascarar nada. E por fim, riscos e cobranças. Riscos. Existem três riscos principais aos quais o investidor está invariavelmente sujeito. Risco de mercado, simplesmente aquilo que está sendo investido realmente está errado, beleza? Risco de crédito, dificuldade de juntar capital, simplesmente também das empresas arcarem com as dívidas que foram geradas, e risco de liquidez. Esse aqui, ao meu ver, é um que sempre deve se prestar atenção, porque determinados tipos de investimento que você vai fazer, a liquidez dele vai ser bem complexa ou bem ruim. Vocês já viram já, por exemplo, investimentos, eu não sei se vocês já viram, por exemplo, entrar realmente no banco e ver as opções que tem, até o Nubank mesmo tem isso aí, quando você guarda dinheiro, aparece lá. Você quer sacar teu dinheiro agora, quer sacar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e assim por diante. E tem fundos de investimento que eles vão falar, olha, você pode sacar teu dinheiro de mais 30, certo? Digamos ali que você vai demorar realmente 1 mês para sacar o dinheiro caso você precise dele. Isso parece uma coisa tranquila, só que você tem que planejar muito bem as proporções das coisas, quanto você vai investir, quanto você vai investir em cada coisa. Isso faz muita diferença, tá? Porque você às vezes pode precisar daquele capital e aquele capital teu tá travado. Você pode comprometer uma parte pequena do teu capital com isso, almejando os maiores ganhos, enquanto você tem mais dinheiro ali caso realmente precise. Então, a proporção é o ideal. Você não deve evitar o risco completamente, mas deve assumir o risco de uma forma proporcionalmente segura e que você se sinta confortável e que não te prejudique em nada. Observação: cotas e fundos não contam com a garantia do fundo garantidor de crédito. O fundo garantidor de crédito, caso um banco falhe, você tenha direito até 250 mil do que você tinha armazenado naquele banco. Sim, se o banco quebrar, você recebe de volta até 250 mil reais que você tinha armazenado nele. Se o fundo de investimento quebrar, você não recupera nada. Por isso que vale a pena escolher muito bem. Mas é bem difícil algum fundo realmente quebrar, tá? Principalmente porque eles fazem essa diversificação. O problema só acontece quando eles são monoativos. A ideia é você pegar um fundo, todo o capital dele e investir numa única coisa. É comum esse tipo de investimento em empreendimentos físicos imobiliários, que nem, por exemplo, shopping, existem fundos monoativos de shopping. Ele é um tiro no escuro em alguns sentidos? É, porque se aquele shopping acontecer alguma coisa e ele for obrigado a fechar, apesar de ser raro ver um shopping fechar imperativamente, mas ainda assim é uma situação possível. Então, tem que se planejar bem ou representar uma pequena porção daquilo que você tem. Tudo tem que ser muito bem planejado numa escala bem favorável e que não assuste ninguém, beleza? Custos e taxas. Um fundo com custos mais altos, mas que tenha um melhor resultado, poderá ser comparado a outros custos e resultados mais baixos. Às vezes vai ter um fundo que vai cobrar uma taxa de administração baixíssima, mas a rentabilidade dele é pequena. Você vai ver, existem vários fundos, por exemplo, que a rentabilidade nos últimos 12 meses acumulados foi, sei lá, 2%, 3%, isso não é muita coisa. Já tem fundos que eles vão render, por exemplo, nos últimos 12 meses, 14%, 15%, que é bastante, se for para ver. Consequentemente, por serem mais populares e ter um melhor investidor e determinado grupo de investimentos, provavelmente eles vão ter uma taxas maiores ali de cobrança. E essas taxas podem ser taxa de administração, que é a taxa anual que é cobrada ali para aquele gestor e aquele fundo funcionar corretamente. Então, eles te cobram, sei lá, 0,3% ao ano. Taxa de performance, caso atinja, por exemplo, certos parâmetros, certas faixas de performance, ele pode fazer cobranças adicionais. Taxa de entrada, que a ideia é você estar comprando aquele fundo, então você vai pagar uma taxa para o fundo para estar comprando ele. Então, digamos, você vai pagar R$ 100 mais R$ 1 por estar entrando naquele fundo. Então, isso aí, quem ganha esse dinheiro são os administradores e o próprio gestor ali desse fundo. E taxa de saída. Quer vender o fundo, tudo bem, pode vender, mas vai ter que pagar uma comissão. Basicamente isso. E a tributação? Como é que funciona? Está aqui. Classificação: fundo de ações, prazo de aplicação não faz diferença de questão. O imposto de renda é fixo em 15%. Fundos de curto prazo, até 180 dias, é 22,5% e acima de 180 dias é 20%. A relação com investimentos normalmente é o imposto de renda, quanto mais tempo você deixa o dinheiro aplicado, menos imposto vai pagar. Isso funciona assim para quase tudo. A ideia disso é que você não fique investindo em coisa e desinvestindo, isso é complicado para o mercado. A ideia é quanto mais tempo você deixa a poupança parada, aplicada em alguma coisa que seja útil para a economia, é que você deixa lá por mais e mais tempo, certo? É melhor para a economia, a empresa ganha mais, os fundos ganham mais, e melhor em geral, gera emprego, melhora o mundo.
Então, quanto mais tempo você deixar teu dinheiro lá parado, é melhor para o sistema econômico nacional. Então, por isso que tem uma tabela de imposto de renda que você paga menos imposto quanto mais tempo você deixa o dinheiro. Se deixar no fundo de curto prazo, acima de 180 dias, paga 20%. E nos fundos de longo prazo, normalmente aqueles são indeterminados, até 180 dias se paga 22,5%, de 181 a 360 dias, 20%, de 1 ano a 2 anos, 17,5%, e acima de 2 anos, 15%. Em geral, a maior parte dos investimentos compensa mais se realmente esperar para a questão do imposto de renda. Só que, detalhe, às vezes o capital que você está investindo ali, esse percentual de imposto de renda, que vai ser somente sobre aquilo que você ganhar, o capital incide sobre aquilo que você ganha, tá? Sobre a valorização da cota e sobre a valorização, o dinheiro que você vai ganhar ali dentro. Então, pense que vale a pena deixar o dinheiro lá um longo período de tempo mesmo ali para você pagar menos imposto, mas também dependendo do capital, isso também não faz tanta diferença assim, tá? É sempre legal pagar menos imposto, porque imposto é uma coisa que é sofrível, mas enfim, em alguns casos pode não fazer tanta diferença assim. Observação: o IOF incide sobre o rendimento dos resgates feitos num período inferior a 30 dias, varia de 26, nossa, lindo essa frase. 96% aplicações com duração de um dia e 0% a partir de 30 dias de aplicação. A ideia, para evitar simplesmente essa questão da estabilidade, é evitar que as pessoas deixem o dinheiro aplicado principalmente por menos de 30 dias, tá? Então essa situação aqui com mais imposto, ela é realmente bem mais punitiva se você deixar o dinheiro com menos de 30 dias. Isso vale também para Tesouro Nacional. Então deixar o Tesouro Nacional lá e aplicar inicialmente, ali tem grande chance até você ter uma espécie de prejuizinho ali, por deixar um curto período de tempo. Toda essa estrutura é feita para você deixar a poupança parada lá por bastante tempo, tá? Então deve ser respeitada para aumentar os ganhos. Enfim, gente, isso aqui é a parte ali que eu falei, a maior parte da aula, né? Falta só uma pequena parte que eu vou passar aqui agora. Só um segundinho. E já libero vocês. Eu vou pegar aqui. Vocês estão vendo os slides aqui na minha tela? Se alguém responde, pode ser pelo chat mesmo, por favor. Perfeito. Então vamos lá no fundo que tinha faltado. Então aqui, esse aqui tinha ido, esse aqui não tinha ido. Nós temos o fundo de índice, o ETF, são fundos de investimento que visam refletir as variações e rentabilidade do índice de referência. Ao adquirir as cotas de determinado fundo ETF, referenciado em índice de ações, o investidor passa a deter todas as ações componentes desse índice. Existe, por exemplo, no Brasil, o índice Bovespa, e ele permite que você invista nas ações brasileiras como um todo. Perfeito? Esse aí seria um exemplo de fundo nessa categoria. Tem fundos também que simulam ações dos Estados Unidos. Isso eu acho que eu dei exemplo ali no começo da aula logo. Então, tem muitos investidores que falam se diversificar entre ações americanas e brasileiras, porque normalmente se o Brasil está indo mal, teoricamente os Estados Unidos está indo muito bem e vice-versa. Então, essa diversificação pode ser simplificada por meio de fundos como esse. Vantagens: rapidez e eficiência para participar do mercado brasileiro de ações, diversificação de investimentos, baixo custo de administração, negociação na bolsa como se fosse uma ação. Então, esses fundos, assim como os outros também, podem ser negociados diretamente na bolsa, são fáceis de ser transacionados e simplificam o processo de você investir em coisas muito mais complexas. Por exemplo, você pode investir em empresas da China, empresas dos Estados Unidos, sem ter contas em corretoras nesses determinados países. Então, simplifica bastante você investir em coisas mais diferentes assim, e ousadas. E aqui, fundos de investimento e participações. Investidores qualificados devem ser constituídos sob a forma de condomínio fechado, conhecido como fundo private equity. Seus recursos são destinados à aquisição de ações, debêntures, bons de subscrição e outros títulos e valores imobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de companhias abertas ou fechadas. Tais aquisições devem propiciar ao fundo, como regra geral, participação no processo decisório da companhia investida. Então são fundos de pessoas normalmente que são muito ricas, ou também tem cotas e outros fundos que façam parte aqui dentro também, que acabam dominando o mercado em várias áreas diferentes, como por exemplo o próprio Burger King e a Ambev fazem parte de um fundo como esse, a Americanas, a Kraft, a 3G Capital, tem muitas empresas enormes que fazem parte do nosso dia a dia, que elas fazem parte de fundos de investimento, tá? Elas não são empresas, por exemplo, que são empresas familiares, que tem realmente uma família que domina aquela empresa e fez aquela empresa crescer. Muitas empresas cresceram e fundos gigantescos compraram, igual aconteceu com a Copel Telecom, e a partir desse momento ele pertence àquele fundo. O gestor do fundo, as pessoas que têm cota, podem votar dentro das ações dessas empresas, mas é um jeito de praticamente dominar o mercado. É muito comum ver fundos gigantescos dominarem mercados inteiros, como por exemplo market share absurdamente alto, que nem a Ambev realmente faz.
porque como o capital deles é absurdamente grande, é uma comunhão de pessoas, você consegue comprando todas as outras concorrentes e dominando cada vez mais o mercado. É difícil aparecer uma empresa, tipo um unicórnio ali, que realmente consiga derrubar e fazer algum barulho ou alguma coisa contra esses grupos, tá? Então, é um fundo de investimento bem interessante. A maior parte deles você não consegue pegar e investir diretamente, mas você consegue ao mesmo tempo também comprar ações de empresas que façam parte desse grupo e afins, e normalmente as pessoas não querem perder dinheiro, então essas empresas têm grandes chances de crescer porque elas contam com mais poder de mercado e um poder muito maior de reinvestimento dentro delas, beleza? O resto tudo já foi passado e falado. Gente, por hoje é isso. Eu acho que eu falei bastante, ainda a aula foi meio longa, deu praticamente 1 hora ali. Vocês conseguiram entender como funcionam os fundos, as principais características deles? Tudo certo com vocês? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês ouviram, conhecem e querem trazer aqui para a aula para a gente conversar sobre? Então, gente, em geral, é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. A aula, lembrando, fica gravada. E tem um questionário lá sobre fundos de investimentos, nada muito desafiador, mas que ajuda bastante nesse conceito de revisão e fixar alguns conteúdos e alguns pontinhos chaves, beleza? Então, em geral é isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre ações, daí vamos falar as principais características e como funciona basicamente o mercado, mas principalmente as empresas, sociedades anônimas, né, essas ações, como que elas funcionam e como se interagem entre si. Então, traz umas informações bem interessantes também. Lembrando que nós teremos mais 2 aulas além dessa antes da revisão. Então, daí significa que a prova de vocês vai demorar 4 semanas e já chegou, tá? E, ironicamente, o segundo bimestre esse ano, esse semestre, né, vai ser bem mais curto, assim, do que o primeiro. Pelo que eu contei, nós teríamos 9 aulas no total, né, junto com revisão, e teremos 6 no primeiro bimestre e 6 aulas apenas junto com revisão no segundo. Essa divisão ficou meio diferente, assim, mas, em geral, ainda funciona, beleza? Gente, obrigado pela aula, vou interromper aqui a gravação.